Você já parou para pensar em uma coisa? O Brasil continua produzindo grandes jogadores. Mas existe uma pergunta que está deixando muitos torcedores curiosos. Quem é o brasileiro mais popular da Europa em 2026? É Vinícius Júnior? É Rafinha? É Rodrigo? Ou será que outro brasileiro está conquistando os torcedores europeus sem receber tanta atenção no Brasil? E atenção! Hoje não estamos falando simplesmente de quem é o melhor jogador. Estamos falando de popularidade. Quem gera mais comentários? Quem recebe mais apoio? Quem tem mais torcedores que defendem seu nome? Quem é reconhecido até por quem não torce pelo seu clube? E quando colocamos essa pergunta na mesa, o debate fica muito mais interessante. Vamos começar por Vinícius Júnior. Se existe um brasileiro que se tornou impossível de ignorar na Europa, é Vini. O atacante do Real Madrid já passou da fase de ser apenas uma promessa brasileira. Hoje, ele é um dos grandes nomes do futebol mundial. Mas existe uma característica que torna Vini diferente. Ele divide opiniões. Alguns torcedores europeus simplesmente adoram sua personalidade, sua velocidade, sua capacidade de decidir jogos e sua confiança. Outros criticam seu comportamento em campo, suas discussões e a maneira como ele reage à pressão. Mas existe uma regra importante na internet. Quem divide opiniões também gera atenção. E Vini Júnior gera muita atenção. Quando ele joga, as redes sociais explodem. Quando marca um gol, aparecem milhares de comentários. Quando sofre uma falta, começa uma discussão. Quando comemora, alguém fala. Quando reclama, alguém responde. E isso também é popularidade. Talvez Vini não seja amado por todos. Mas provavelmente é impossível falar sobre o futebol brasileiro na Europa sem falar dele. Agora, chegamos a outro nome que mudou completamente sua imagem nos últimos tempos. Rafinha. Durante muito tempo, Rafinha era conhecido principalmente como um jogador habilidoso, rápido e competitivo. Mas sua evolução aumentou muito sua visibilidade internacional. Na Europa, ele passou a ser tratado de maneira diferente. O torcedor que antes via apenas um ponta brasileiro, passou a enxergar um jogador capaz de decidir partidas importantes. E existe algo muito interessante sobre Rafinha. Ele consegue criar identificação. Sua personalidade é mais direta. Sua intensidade é evidente. E quando ele entra em campo, você sabe que vai competir. Isso faz com que muitos torcedores europeus tenham começado a olhar para ele de uma maneira diferente. E aqui surge uma pergunta. Será que Rafinha já está mais popular do que Vini Júnior em alguns mercados europeus? Essa discussão pode render uma verdadeira guerra nos comentários. Agora vamos falar de um jogador que muitas vezes aparece atrás dos holofotes. Rodrigo. E talvez esse seja justamente o problema. Porque quando falamos de brasileiros famosos na Europa, os nomes Vini e Rafinha costumam dominar as conversas. Mas Rodrigo tem algo que poucos jogadores possuem. Experiência em grandes momentos. Ele já apareceu em partidas gigantes, já marcou gols importantes, já conquistou títulos e, principalmente, já mostrou que pode atuar em diferentes posições. Mesmo assim, existe uma sensação entre muitos torcedores de que Rodrigo ainda não recebe a mesma atenção internacional que poderia receber. E isso cria uma questão interessante. Rodrigo é menos popular ou simplesmente menos falado? São duas coisas completamente diferentes. Um jogador pode ser extremamente respeitado, sem ser o mais comentado nas redes sociais. E aqui está a parte que pode surpreender. Porque o Brasil não tem apenas atacantes. Na Europa, existem brasileiros conquistando fãs em praticamente todas as posições. Bruno Guimarães, por exemplo, construiu uma reputação muito forte. Gabriel Magalhães ganhou respeito como defensor. Alisson continua sendo um nome extremamente reconhecido. Ederson também construiu uma enorme reputação internacional. E existem jogadores mais jovens tentando entrar nessa conversa. Ou seja,
A popularidade brasileira na Europa não depende de apenas uma estrela. Esse talvez seja um dos maiores sinais da força do futebol brasileiro. Você pode perguntar a um torcedor europeu: qual brasileiro você mais gosta? E receber 5 respostas completamente diferentes. Um vai escolher Vini, outro vai escolher Rafinha, outro vai falar de Rodrigo, outro vai escolher um goleiro. E outro vai escolher um volante. Isso mostra que a influência brasileira continua espalhada por todo o futebol europeu. Agora chegamos ao ponto principal. Se tivéssemos que montar uma disputa exclusivamente de popularidade, provavelmente Vini Júnior começaria com uma enorme vantagem. Por quê? Porque ele tem algo que vai além do futebol: presença global. O Real Madrid oferece uma plataforma gigantesca. Cada jogo importante vira notícia mundial. Cada atuação é analisada. Cada prêmio gera discussão. E Vini está constantemente envolvido nas maiores conversas do futebol internacional. Mas popularidade não significa unanimidade. E esse detalhe é fundamental. Talvez Vini seja o brasileiro mais conhecido. Mas será que é o brasileiro mais querido? Essa é outra pergunta. E talvez seja justamente aí que Rafinha, Rodrigo ou outro jogador consiga competir. Imagine a situação. Você entra em um estádio europeu e pergunta para 10 torcedores: qual brasileiro você mais gosta de assistir? Talvez você receba respostas diferentes. E é exatamente isso que torna esse tema tão interessante. Porque não estamos falando apenas de números. Estamos falando de identificação, de estilo, de personalidade, de momentos históricos, de clube, de rivalidade, de carisma e até de nacionalidade. Um torcedor do Real Madrid naturalmente pode ter uma relação especial com Vini. Um torcedor de outro clube pode admirar Rafinha. Outro pode lembrar de grandes momentos de Rodrigo. E outro pode simplesmente escolher seu brasileiro favorito por causa de uma atuação que nunca esqueceu. E talvez essa seja a melhor notícia para o Brasil. Durante muitos anos, a discussão internacional girava quase sempre em torno de um ou dois grandes nomes. Agora temos uma geração muito mais ampla. Vini Júnior, Rafinha, Rodrigo, Heinz, Alisson, Ederson, Gabriel Magalhães e vários outros. Cada um possui uma história diferente. Cada um representa uma característica diferente do futebol brasileiro. E isso também ajuda a seleção. Porque quando os jogadores brasileiros se tornam referências em grandes clubes europeus, eles levam consigo uma parte da identidade brasileira. Mas existe uma pergunta que precisamos fazer. Quem está conseguindo transformar essa fama europeia em verdadeira popularidade mundial? Se a pergunta for: quem é o brasileiro mais conhecido mundialmente? Vini Júnior. Provavelmente está entre os favoritos. Se a pergunta for: quem é o melhor? A discussão muda completamente. Mas se a pergunta for: quem é o brasileiro mais popular entre os torcedores europeus? A resposta não é tão simples. E é exatamente por isso que esse debate é tão bom. Vini tem fama global. Rafinha ganhou enorme respeito. Rodrigo possui uma história de grandes momentos. E outros brasileiros continuam construindo suas próprias legiões de fãs. Então talvez não exista apenas um vencedor. Talvez existam diferentes tipos de popularidade. Quero saber sua opinião. Quem é o brasileiro mais popular da Europa em 2026? Vini Júnior? Rodrigo? Bruno Guimarães? Alisson? Ou outro jogador? Escreva o nome nos comentários. E não vale responder apenas Vini porque é o melhor. Quero saber. Qual brasileiro você acha que os torcedores europeus realmente mais gostam de assistir? Porque popularidade e qualidade não são exatamente a mesma coisa. E essa discussão está apenas começando. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações.
Aqui, a gente acompanha o futebol brasileiro pelo olhar do mundo. Brasil dentro de campo. E a reação do mundo inteiro fora dele. Até o próximo vídeo. Brasil continua sendo uma das maiores fábricas de talento do futebol mundial.